Dados divulgados hoje pelo boletim Infogripe da Fiocruz reforçam a tendência de alta dos casos de Covid entre as ocorrências de síndrome respiratória aguda grave. Quase 70% dos casos no Brasil são de Covid-19. No último boletim do dia 1º de junho, 59,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave eram em decorrência da Covid-19. Embora grande parte da população do país esteja vacinada, o Brasil vive uma onda crescente de casos de Covid. A cada 10 casos de síndrome respiratória aguda grave, quase 7 são provocados pelo vírus da Covid-19. A alta dos casos e o aumento das internações atingem pelo menos 6 estados e o Distrito Federal com mais intensidade. No Rio de Janeiro, o número de internados cresceu 57% em 2 dias e a cidade tem o maior número de pessoas hospitalizadas em 4 meses. Para especialistas, o Brasil vive uma 4ª onda da Covid-19. Somente nas farmácias, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, os testes positivos para a Covid saltaram 326% em maio. O aumento dos diagnósticos positivos já se reflete no sistema de saúde. Nós temos registrado um aumento significante das chegadas nas emergências, muitos casos ambulatoriais. Então, eu arriscaria que o Brasil já está vivendo uma 4ª onda. Diante desse cenário, é preciso voltar ao uso de máscaras e isolamento social? Quais são os sintomas da variante em circulação? E as crianças estão mais vulneráveis? Quais são os efeitos da Covid longa? Estes são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Poliana Bretas e estou com a Carolina Moran. Neste episódio, conversamos com o infectologista Renato Kifuri sobre a 4ª onda de Covid no Brasil. Fique com a gente! Doutor Renato Kifuri, para a gente começar, dá para dizer que estamos mesmo numa 4ª onda da Covid no Brasil? Sem dúvida, Carol. Acho que em relação a esse aumento de casos, há uma dificuldade epidemiológica de definir o que seja uma 4ª onda, o que seja um repique, um recrudescimento de casos, mas não há dúvida de que nós estamos vivenciando nesse momento, a despeito de nós estarmos fazendo muito menos diagnóstico, né? Nós estamos testando menos, as pessoas já estão reconhecendo os quadros, ou às vezes fazendo o próprio autoteste e nem notificando as autoridades sanitárias, ou seja, há uma subnotificação envolvida nesse registro de casos. Mesmo assim, levando ainda isso em conta, nós estamos num aumento expressivo de número de casos, especialmente se compararmos com as últimas semanas. Agora, doutor Kifuri, dá para saber o vírus que está circulando, se é uma subvariante da Ômicron, quem teve Covid naquela última onda em janeiro, tem algum tipo de proteção ou são vários tipos de vírus que estão circulando agora? O coronavírus que circula predominantemente hoje no Brasil é a Ômicron, é a variante Ômicron da subvariante BA2. E se tem respondido no Brasil como um todo, algo perto de mais de 90% dos que nós sequenciamos, das amostras que sequenciamos geneticamente, revelam que é essa variante. É importante lembrar que nem sempre, Carol, o aparecimento de uma variante se caracteriza por aumento de casos. Então, as variantes vão substituindo. A gente teve, no começo, a variante original, depois veio a alfa, depois veio a gama, depois veio a delta, a Ômicron BA1, agora a Ômicron BA2, e não necessariamente todas essas alterações se traduzem em novas ondas de infecção. Esse não é o único fator responsável pela onda nova que a gente vivencia. Muitas vezes essa nova onda de circulação está mais relacionada à perda de proteção, ou seja, o acúmulo de pessoas suscetíveis, do que, em geral, um surgimento de uma nova variante. Tivemos uma grande onda em janeiro, da Ômicron, e hoje nós estamos em maio, junho, 4, 5 meses depois, há uma perda de proteção conferida por essa infecção natural. Temos uma população com 3 doses significativamente vacinada, então pouco mais de 50% da população brasileira com 3 doses, o que para
essa variante Ômicron, 2 doses é insuficiente para proteger. Então, de tempos em tempos, é esperada uma nova onda pelo acúmulo de suscetíveis, por aqueles que ainda não se vacinaram, somados por aqueles que já se infectaram e perderam a proteção. A tendência dessas ondas que devam acontecer daqui para frente, se nenhuma outra variante nova surgir, muito diferente, é que tenhamos aí repercussões de ondas de menor magnitude, de mais curta duração, mas sempre levando em conta algum grau de imprevisibilidade nisso tudo, né? Mas é esperada, ou são esperadas algumas ondas subsequentes em períodos que devem variar aí de 4 a 6 meses. Mas quem teve a Ômicron em janeiro, por exemplo, naquela grande onda, não necessariamente está imune, né? É uma subvariante, já tem algum tempo também. A gente tomou vacina, a maioria das pessoas aí já tem alguns meses da última dose, então pode pegar de novo. Pode pegar de novo, exatamente. A BA1 que circulava no começo do ano e a BA2 que circula agora não são muito distintas entre uma e outra. O que mais faz essas pessoas se reinfectarem, mais do que ser BA1 ou BA2, é a própria natureza do vírus, né? Que a própria natureza da resposta imune ao vírus que a gente constrói. Não são respostas imunes duradouras e, portanto, a imunidade, quer seja pela vacina ou quer seja pela infecção natural, ela não é duradoura e, por isso, a necessidade de doses de reforço e, por isso, a possibilidade de reinfecções. Quais são esses sintomas que são mais comumente relatados agora? Olha, Polly, sabe que é curioso, né? A perda de olfato, que era muito presente no começo da pandemia, deixou de ser presente tão intensamente. A onda da Ômicron veio uma onda de infecções de vias aéreas mais altas, né? Mais coriza. Agora parece a dor de garganta, parece um sinal bastante frequente, né? Que não era tão presente em ondas anteriores. Mas é difícil caracterizar esses sintomas como específicos para uma variante ou outra, ou mesmo para um vírus ou outro. Hoje, qualquer um de nós, adultos, crianças, com uma síndrome gripal, especialmente nessa época do ano, com tosse, coriza, dor de garganta, clinicamente é indistinguível a Covid pela variante Ômicron BA1, pela variante Ômicron BA2, de um resfriado simples, de uma amidalite viral, de uma gripe. É muito difícil a gente clinicamente distinguir, ou você dizer que, porque está com dor de garganta, então é uma variante. A gente vê pelos estudos que nem sempre isso se confirma, mas que há uma tendência nessa variante atual cursar com dor de garganta, mais do que as outras variantes cursavam, parece que é bem evidente isso nos achados do manejo clínico diário desses casos. Mas dá para dizer, doutor, que essa nova subvariante ou as novas que têm surgido são, de fato, menos agressivas? Ou isso se deve ao resultado da vacinação? Quer dizer, uma pessoa não vacinada que encare essa subvariante pode complicar da mesma forma. Exatamente. Esse é um dado inequívoco em todos os países. Quando a gente olha para quem está se agravando por Covid-19, porque até então, Carol, a gente estava olhando muito a quantos estão protegidos, qual é a cobertura, qual o número de internados, o número de casos. Esse tipo de vigilância, né, de ficar contando caso a caso, eu acho que ele vai perdendo um pouco de sentido. Nós não temos necessidade de saber conhecer 100% dos casos, mas nós precisamos reconhecer quem são aqueles que estão desenvolvendo formas graves da doença e, portanto, não estão recebendo a atenção preventiva necessária. Então, quando a gente olha para os hospitalizados, para aqueles que vêm a óbito, eles se concentram basicamente em 3 grandes grupos. Os não vacinados, e aqui eu incluo aqueles que não têm terceira dose, porque não adequadamente vacinado hoje é considerado, porque tem a 4ª dose já para aqueles com mais de 50 anos. Os idosos, esses idosos sabidamente com 3 ou mesmo com a 4ª dose, respondem de maneira inferior aos adultos jovens, e aqueles que têm comprometimento do seu sistema imunológico, que para esses nem da 4ª, 5ª, 6ª dose, poucos anticorpos vão produzir. Os transplantados, aqueles que utilizam medicamentos que baixam sua imunidade, os pacientes com câncer, aqueles que vivem com HIV. Esses, infelizmente, se nós não tivermos outras estratégias para abordar preventivamente, como anticorpos monoclonais, como antivirais, nós vamos continuar tendo um grupo muito vulnerável, adoecendo e desenvolvendo formas graves da doença.
com o tempo nós percebemos que existia uma Covid de longa duração, que passou a ser chamada de Covid longa. Sintomas que persistem por bastante tempo. Os mais evidentes são os neuromusculares. E os casos mesmo os mais leves, doutor, podem evoluir para aqueles quadros que a gente chama de Covid longa, né? Quais são os sintomas mais comuns desse tipo de reação ao vírus? Esse é outro aspecto, Poliana, que a gente precisa olhar para essas vacinas e não nos conformarmos com vacinas que sejam somente efetivas para prevenir formas graves. Esse é o principal objetivo da vacinação, prevenir hospitalização e morte, é claro. As vacinas hoje que nós dispomos cumprem muito bem esse papel. Previnem hospitalização e morte. Dificilmente alguém vacinado corretamente, com o esquema preconizado, vai parar no hospital, vai ser internado, vai para uma UTI, vai vir a falecer. Então, as vacinas têm cumprido muito bem este papel na prevenção das formas graves. Mas é muito desejável que tivéssemos também vacinas que prevenissem formas leves. Primeiro, por esse aspecto que você bem lembrou. A Covid longa é uma doença que não está relacionada à gravidade do quadro. Para ter Covid longa, não é necessário ter uma Covid grave. Muitos desses indivíduos que estão com perda de olfato, problemas de pele, cansaço, fadiga crônica, dificuldade de memória, concentração, as crianças muitas vezes com problemas cognitivos, não tiveram Covid grave. Então, você prevenir Covid leve também, você vai prevenir Covid longa e, consequentemente, um impacto muito grande na saúde da população de boa parte dos infectados. E também prevenir Covid leve tem dois objetivos principais, além da Covid longa. Primeiro é que o Covid leve sobrecarrega o sistema de saúde, leva muita gente a serviço de emergência, tem gasto com testagem, com isolamento, com falta ao trabalho. E outra coisa importante também, né? Pessoas com Covid leve acabam infectando esses indivíduos de risco que a gente acabou de comentar. Você diminuindo o número de doentes, você protege indiretamente aquele que tem um risco muito maior de desenvolver formas graves. Então, é muito desejável, é importante que nós não nos acomodemos nessas vacinas que são muito boas para formas graves, mas a gente precisa evoluir para as vacinas mais atualizadas, de segunda geração, que venham proteger também as formas leves, que têm todos esses impactos que a gente comentou. A gente já sabe, doutora, a ciência já conseguiu entender por que algumas pessoas evoluem para quadros de Covid longa e outras não? A vacina tem alguma proteção em relação a isso ou não? Esse realmente é intrigante para nós da comunidade científica, Carol. Quem são os grupos de risco para desenvolver Covid longa? Nós não conseguimos hoje identificar nos diversos estudos que têm sido feitos e publicados grupos mais vulneráveis. Por sexo, por idade, por ter Covid mais grave ou não. Não há um padrão quer seja demográfico, quer seja etário, quer ser por ter ou não comorbidades, de desenvolvimento de Covid longa. É imprevisível saber quem de nós, quando adquire Covid, vai manter sintomas persistentes por mais tempo. São aqueles indivíduos que depois de 3 meses, 12 semanas, persistem com sintomas que não tinham antes da Covid e que, de alguma maneira, impactam na sua qualidade de vida. E, doutor Renato, no caso das crianças não vacinadas abaixo de 5 anos, a Covid tem sido uma preocupação e a gente está tendo elevação de casos graves nessa faixa etária? Essa é uma preocupação sempre, né? As crianças ficaram por último na fila de vacinação e, com razão, é desproporcional o risco de agravamento quando você compara crianças com adultos. Mas é preciso não nos distrairmos em relação, apesar de ser desproporcional com os adultos, é muito maior o risco da Covid do que qualquer outra doença infecciosa prevenível por vacina na infância. A Covid é mais grave que sarampo, é mais grave que catapora, é mais grave que febre amarela, que gripe, que meningite, faz mais vítimas do que todas elas somadas juntas. Então, não podemos nos distrair quando comparamos Covid em pediatria com Covid em adulto. Nós temos que comparar a Covid em pediatria com as outras doenças que afetam nossas crianças. Então, é importante lembrar que, quando a gente começou a pandemia, nós tínhamos cerca de 1%, 2% dos casos eram nas crianças. E à medida que a gente vai avançando na vacinação, há um desvio proporcional. As crianças hoje representam 1/4 dos casos.
Aquilo que era 2% virou 25%. Esse desvio, no primeiro momento, é um desvio proporcional. Nós estamos falando de porcentagem dos casos, 25%. Mas quando você tem uma nova onda, como foi a Ômicron, quando você tem uma nova onda de elevação, essa proporção nessa onda se distribui entre as crianças de forma proporcional também. Então, nós temos sim um aumento de casos em criança, aumento real, não proporcional. As UTIs, essa época do ano, nós sabemos que tem muitos outros vírus respiratórios que co-circulam, né, circulam simultaneamente com o coronavírus. Estamos vivendo um outono, aí os pais nos acompanham, estão vivenciando seus filhos, doentes, toda hora resfriados, com quadros respiratórios, muitos indo a pronto-socorro, que estão lotados, alguns deles internando, e infelizmente, alguns deles vendo a óbito por conta de vários vírus respiratórios, entre eles a Covid-19. O momento é de preocupação, sim. No Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 80% das crianças internadas na emergência têm problemas respiratórios. A maioria tem menos de 3 meses de vida. Muitas precisariam de UTI, mas não tem vaga. Nessa nova onda, digamos assim, a gente está tendo relatos de crianças com febre alta e persistente, né? O que em outras ondas a gente não tinha até então, né? E o senhor destacou essa questão das emergências lotadas, né? Alguns pais estão esperando 4, 6, 8 horas por um atendimento. E além disso, a gente ainda está vivenciando a falta de vários tipos de medicamento, inclusive para essas infecções respiratórias, né? Não só nas farmácias, mas também nos hospitais. Então, é um quadro de desafio adicional também, né? Não tenha dúvida, Polly, esse momento que nós estamos vivenciando, especialmente na pediatria, com essa sobrecarga dos sistemas de saúde, filas em pronto-socorros, falta de medicamentos, desabastecimento de antibióticos, ele é fruto de uma circulação aumentada do coronavírus, mas também, Polly, é importante lembrar que nós ficamos 2 anos sem circulação praticamente de nenhum outro vírus. O protagonismo do coronavírus e o distanciamento, o uso de máscara, silenciou a circulação dos outros vírus respiratórios, o vírus sincicial, os vírus do resfriado, o vírus da bronquiolite, o próprio vírus da gripe, tiveram surtos ou epidemias nesses 2 últimos anos muito tímidas, por conta desses 2 fenômenos, do protagonismo do coronavírus e do distanciamento e das máscaras. Ou seja, nós acumulamos, as crianças hoje menores de 3 anos de idade, 2 anos e meio, praticamente são virgens de exposição a qualquer vírus. Não criaram aquela imunidade que os diversos resfriados ao longo desses primeiros anos de vida vão propiciando. Então nós temos hoje, com o retorno escolar, com a volta à convivência, muitas crianças ainda não expostas a esses vírus, com nenhuma imunidade para vírus respiratórios e uma enorme circulação, uma temporada. Olha, eu sou pediatra há 30 anos, Polly. Eu acho que eu não lembro de ter vivenciado um outono com tantas doenças respiratórias como nós estamos vivenciando agora. E realmente assustador. E os desfechos são esses mesmos que você comentou. Falta vaga de hospital, falta pediatra para atender, falta medicamento na farmácia, falta medicamento hospitalar. Então, é uma situação, é um desafio muito grande essa temporada, especialmente porque nós estamos colocando juntos muitas crianças ainda que não tiveram todas essas experiências virais anteriores. Doutor, quem testa positivo, mas com sintomas leves ou até sem sintomas, tem que ficar quanto tempo isolado? Como é que está esse protocolo agora? O protocolo continua idealmente de 10 dias, né? O isolamento mais garantido é de 10 dias. O que a gente aprendeu é que indivíduos, especialmente os indivíduos vacinados, muitos deles, a partir do 7º dia, já não são mais transmissores. Mas para a gente, vamos dizer assim, garantir ou autorizar a saída do isolamento de alguém antes do 10º dia, é preciso que cumpra esses 3 critérios, né? No caso de maiores de 5 anos, estar vacinados. O segundo critério é estar assintomático há pelo menos 48 horas. E o terceiro critério, ter um teste negativo, um teste de antígeno negativo, que é um bom teste para medir infectividade e transmissibilidade. Então, hoje, se alguém precisar, desejar, tiver interesse em sair do seu isolamento antes do 10º dia, a partir do 10º dia, desde que seja alguém vacinado, que esteja assintomático e com teste negativo, a gente tem tirado o isolamento antes disso. E, doutor, quais são os tratamentos disponíveis hoje para a Covid e em que casos tem essa recomendação para utilizá-los?
Perfeito, Poli. Esse é um aspecto que a gente tem investido pouco no país, especialmente no nosso Sistema Único de Saúde, né? Como a gente comentou, alguns indivíduos imunocomprometidos ou muito idosos, eles não respondem adequadamente às vacinas. A mesmo déficit imunitário que o faz de maior risco para complicações para a Covid é o mesmo déficit imunitário que o faz respondedor às vacinas quando a gente aplica nessa população. Para esses indivíduos, nós precisamos associar outras estratégias de prevenção. E uma delas são os antivirais, que temos 2 já licenciados no país, o Monopiravir, né, e o chamado Paxlovid. São os nomes comerciais, mas são drogas que, quando você utiliza precocemente, após o indivíduo se infectar, não é preventivo, aqui é terapêutico, ele vai funcionar depois que você adquiriu o vírus, e se você introduz essa medicação precocemente, até o 3º dia, o risco de complicação é muito menor. São uso oral em casa, no começo da doença. Existem outros antivirais que a gente pode associar de uso na veia, endovenoso, para pacientes que já estão mais graves. E mais um grupo que eu não queria deixar de falar aqui, que são os grupos dos anticorpos monoclonais. E o que é isso? Na verdade, é uma imunização passiva. Então, em vez de a gente esperar que esses indivíduos produzam seus próprios anticorpos e eles assim não o fazem, nós oferecemos esses anticorpos prontos. Então, oferecemos para esses grupos de risco. Não são substitutos de vacina, não. É além da vacina, a gente oferecer esses anticorpos prontos, faz com que esses indivíduos atravessem um período, em geral, de 6 meses, protegidos artificialmente por esses anticorpos, agregando um valor de proteção muito grande. De novo, os grupos são os mesmos, aqueles que têm maior risco de adoecimento. O Comitê Científico do Governo de São Paulo recomendou hoje que o uso de máscaras volte a ser obrigatório em locais fechados no estado. O comitê disse que a medida é necessária porque a transmissão do coronavírus e as internações pela doença voltaram a aumentar. Essa mudança de orientação ocorreu porque, em maio, o número de internações por Covid teve alta de 120% em São Paulo. Eu estou falando agora sobre máscaras. A obrigatoriedade do uso não voltou, mas tem uma recomendação dos comitês científicos em São Paulo, no Rio, entre outros, para que as pessoas voltem a usar máscaras em ambientes fechados. Mas se só eu estou de máscara, num ambiente em que as outras pessoas estão sem, adianta? Adianta parcialmente, né, Carol? Acho que a gente tem que entender que a máscara é uma via de mão dupla, né? Quando eu estou com máscara, eu estou protegendo, me protegendo de eventualmente de alguém estar perto de mim, lançando partículas virais, e estou protegendo o outro porque, à medida que eu posso estar assintomático, portando um vírus, eu também posso ser um potencial transmissor. E hoje a gente não reconhece quem está com vírus e é assintomático, é impossível a gente saber. Devemos considerar todos potenciais transmissores. E quando 2 usam máscaras, né, ou todos usam máscara, quando 2 numa conversa ou dentro de uma sala fechada, ou vários usam máscara, essa chance se reduz exponencialmente, porque a via de mão dupla funciona muito bem nesse sentido. Tem uma campanha mais educativa e informativa para a população. Quem deve usar máscara? Em que situações você deve usar máscara? Em que momentos epidemiológicos? É este tripé que define o uso de máscara. Quem é o indivíduo? É um jovem de 25 anos ou é um idoso de 85 anos? Qual situação? Ele está dentro de um transporte público, está na praia, está num lugar aberto, está num lugar fechado, está num lugar com aglomeração, com distanciamento ou sem? Né? Quando, da mesma maneira que nós flexibilizamos o uso de máscara à medida que as taxas de transmissão foram caindo, agora que as taxas de transmissão estão aumentando, é o caminho inverso. A gente volta a restringir mais aglomerações, volta a recomendar que as pessoas usem máscara com mais frequência e, de novo, olhando para essas situações de risco. Então, eu estou no hospital, eu estou num transporte público, eu sou uma gestante, eu sou um idoso. No momento, eu devo incentivar o uso de máscara. Usar máscara é uma medida barata, uma medida acessível a toda a população, funciona, previne muito bem. E, doutor Renato, no caso das gestantes, né, o senhor falou da recomendação do uso da máscara. A gente tem ainda relatos de gestantes que estão sendo acometidas por casos mais graves. Como é que está a situação desse grupo? As grávidas, e aqui é importante lembrar que as puérperas também, aquelas que deram à luz há 45 dias, as modificações que a gravidez traz no corpo da mulher,
as deixa mais suscetível às infecções várias, entre elas a Covid-19. A imunidade que ela tem que preservar para não haver uma rejeição do feto, a diluição que a gravidez traz, a compressão dos pulmões pelo útero, tudo isso faz da gestante um grupo mais vulnerável de, quando adquire Covid-19, ter risco maior de complicação. 3 vezes o risco de parar numa terapia intensiva, de perder o filho, de óbito fetal, morte natural, de parto prematuro. Nós tivemos um declínio importante dos quadros graves após a introdução das vacinas. Então, hoje a recomendação é sim de 3 doses para todos, estando ou não estando grávida. Tomou na gravidez as 2 doses e depois que o bebê nasceu precisa tomar a 3ª dose. Tomou 2 doses, ficou grávida, toma a 3ª dose estando grávida, é importantíssimo. E o benefício ainda que já tem se mostrado, ou já que tem se mostrado, de prevenção da doença no bebê. Grávidas vacinadas, o risco da criança hospitalizar por Covid reduz até 80%. 80%, Pauli, se uma grávida toma vacina de Covid, o risco de seu bebê no primeiro semestre de vida ser hospitalizado é 80% menor do que aquela grávida que não tomou vacina. Doutor Renato Kfouri, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado, Pólio. Prazer em vê-las. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, utilizamos áudios da TV Globo. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Até mais! Até mais!